Pessoal do sexto ano, estamos chegando com mais uma aula para vocês de história e hoje vamos continuar falando sobre Esparta. Falaremos sobre a sociedade espartana, já falamos sobre Atenas e hoje falaremos sobre Esparta, essa cidade que também competia com Atenas para ser a mais importante. As duas foram as mais importantes da Grécia antiga. Então, a sociedade espartana ela era dividida em três grupos sociais: os espartanos, os periecos e os ilhotas, né? Os espartanos eles descendiam dos dórios, que foram os primeiros povos a habitar a região lá de Esparta. E eles foram conquistando os outros povos e se tornaram superiores, né? Donos lá de toda a região. Só eles tinham o direito à cidadania, quer dizer, votar e ser votado e decidir o futuro lá da sociedade. Possuíam as melhores e maiores terras e podiam ocupar cargos públicos e militares. Os periecos eram homens livres, então não eram escravos, né? Então eles tinham alguns direitos dentro da sociedade. Porém, não tinham direito à cidadania, quer dizer, a votar e ser votado e decidir as questões da cidade. Viviam nos arredores de Esparta e se dedicavam ao artesanato, ao comércio ou ao cultivo de uma pequena propriedade. Já os ilhotas, eles eram descendentes dos messênicos e foi um pessoal, foi um povo, né, que morava nessa região e que foi dominado lá pelos dórios. Chegaram e dominaram eles, né, e tornaram eles praticamente praticamente escravos, né? Foi o povo vencido, submetido pelos espartanos. Os ilhotas eram de propriedade do governo, então eles eram da comunidade, eles eram de todos e eram entregues aos cidadãos espartanos para trabalhar em suas propriedades. Então eles eram escravos mesmo lá dos espartanos, os ilhotas. Os gregos, assim como outros povos antigos, acreditavam em vários deuses. Então eles eram politeístas. Quando se acredita em vários deuses, a gente diz que é politeísta. Quando se acredita em um único Deus, é monoteísta. Monoteísta, único Deus. Politeísta, vários deuses. Então, os gregos eram politeístas por acreditarem em vários deuses. Eles julgavam que 12 de seus deuses viviam no alto do Olimpo, que era uma montanha lá que tinha, né, dentro da cidade, e eles acreditavam que era lá onde os seus deuses habitavam. Por isso que a palavra Olimpo passou a ser sinônimo de céu, né? Então, Olimpo e céu passaram a ser sinônimos. Os deuses, eles eram imortais, mas reagiam e tinham sentimento como os seres humanos. Então, os deuses guerreavam entre si, sentiam ciúmes, amor, ódio, inveja, casavam-se e tinham filhos. Os deuses tanto podiam ajudar quanto prejudicar os seres humanos. Então, para isso, você precisava agradar os deuses, para que eles pudessem lhe ajudar. Porque se eles ficassem com raiva de você, ou com ciúme, ou sei lá, alguma coisa que você não fizesse do agrado deles, eles poderiam lhe castigar. Então, por isso que as pessoas, para agradar os deuses, ofereciam presentes, orações e festas, né, a eles para que agradasse a esses deuses e eles não perseguissem as pessoas. Aqui ao lado nós temos algumas imagens de alguns deuses, né? Entre eles Baco, Ceres, né, Diana, Febo, Juno, Júpiter, Marte, Mercúrio, Minerva, Netuno, Plutão, Vênus, Vesta e Vulcano. São imagens de alguns dos deuses gregos. Zeus era o mais poderoso dos deuses gregos. Sua esposa chamava-se Hera e o filho do casal tinha o nome de Ares, né? Zeus, outra característica é que os deuses conseguiam se relacionar com os humanos, inclusive até ter relações com eles, né? E Zeus engravidou uma humana. E nasceu Hércules, que era meio humano e metade deus, né? Já que o pai era um deus. Então, além desse filho Ares, Zeus teve Hércules, né? E é muito falado aí. Tem inclusive filmes, desenhos sobre Hércules.
Outros deuses importantes eram Artemis, deusa da caça, Afrodite, deusa do amor, Poseidon, o Poseidon, deus dos mares, Atena, deusa da sabedoria, Hefesto, deus do fogo, Hermes, deus mensageiro, também tinha Hestia, deusa dos lares. Cada cidade grega cultuava seus deuses e construíam templos e santuários especialmente para eles. É muito parecido, pessoal, dentro do catolicismo, a ideia das capelas, né, nas comunidades. Então, cada capela tem seu santo padroeiro, né? Naquela época na época dos gregos era um deus, vamos dizer assim, padroeiro. Eles construíam um santuário, construíam lá uma capela, construíam um santuário, um local para fazer o culto a esse deus, né? E as pessoas reverenciam, né, os padroeiros, né? No Café da Linha, São Paulo, é, em outras comunidades, né? Nossa Senhora de Fátima, né? Lá na Taboquinha é a Virgem dos Pobres, né? Então, assim, cada comunidade tem seu padroeiro, então é mais ou menos dessa forma, né, que os gregos também faziam, não é muito diferente do que os católicos fazem hoje, né? É tanto que ao longo do ano os gregos faziam festas religiosas com procissões, cultos e oferendas aos deuses da cidade. Algo que também é muito parecido com o catolicismo hoje, né? As pessoas fazem a festa lá do padroeiro, a padroeira de Milagres, por exemplo, a Nossa Senhora dos Milagres. Então, em agosto, faz aquela procissão, aquele monte de gente. Então, é só para mostrar a vocês que algumas coisas são parecidas, né, com o que os gregos faziam antigamente e a gente faz só que em outro sentido, né, mas muito parecido. Alguns templos tinham um oráculo, ou seja, um sacerdote. Não, também isso é parecido, é como se fosse um padre lá para dar conselhos, para fazer oração com a pessoa, né? E outras assistências que ele fazia esses oráculos. Mulheres também exerciam a função de sacerdotisas, né? Então, as mulheres também podiam ser. No catolicismo elas não podem, né? A mulher não pode ser padre ou madre, né? Ela pode ser freira, mas não tem umas funções que ela não faz. Já nas matrizes protestantes, né, as mulheres podem sim ser também uma chefe lá da igreja. Os gregos também cultuavam os heróis, né? Herói era o filho de uma divindade com um mortal, né? O personagem admirada e respeitada por seus feitos. Então, tanto podia ser filho de um deus com um humano, como podia ser alguém muito importante, respeitado por seus feitos. É aqui onde entra a questão do Hércules, né? Que era um herói. Ele era filho de Zeus com uma humana. Os gregos criaram muitos mitos envolvendo seus deuses e heróis. O conjunto de mitos de um grupo ou povo recebe o nome de mitologia, e a mitologia grega é rica e variada. Seu estudo ajuda a compreender o modo de viver e de pensar do povo grego. Então, essa mitologia, toda essa cultura grega, ela vai ser absorvida, né, por nossa cultura e repassada ao longo dos anos aí em várias gerações, tá certo? Por isso que a gente estuda tanto os gregos, a importância dele para a nossa sociedade. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Um abraço a todos, até a próxima semana. Valeu!